Os arcontes controlam sua mente? Mistérios da gnose. No início não havia silêncio, mas um ruído constante, como se o universo fosse uma máquina em funcionamento. Cada pensamento humano surgia como engrenagem, cada emoção como corrente elétrica. O que chamamos de realidade não passava de um programa rodando em uma arquitetura invisível. Os gnósticos antigos chamaram esses programadores de arcontes. Eles não são demônios com chifres, nem sombras grotescas. São inteligências geométricas, entidades que se manifestam como padrões de luz e código. Imagine uma rede infinita de hexágonos pulsando, cada um conectado ao outro, formando uma prisão mental. Os arcontes habitam essa rede, alimentando-se da atenção humana. Cada vez que você se distrai, cada vez que se perde em desejos ou medos, eles se fortalecem. O demiurgo, o falso criador, é o núcleo dessa máquina. Ele não construiu o cosmos como obra divina, mas como simulação. Um sistema fechado, onde cada mente é mantida em estado de sono. A luz que vemos não é iluminação, mas holograma. O tempo que sentimos não é fluxo, mas algoritmo. O espaço que habitamos não é infinito, mas labirinto. Os gnósticos diziam que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, fragmento da verdadeira fonte. Essa centelha é como um vírus dentro do código dos arcontes. Se desperta, rompe a programação. Mas os arcontes sabem disso, e por isso criaram camadas de distrações, religiões institucionalizadas, sistemas de poder, ilusões de liberdade. Cada vez que você acredita que escolhe, eles já escreveram a escolha antes. Imagine que seus pensamentos não são realmente seus. A voz que você ouve dentro da mente pode ser apenas eco de uma transmissão invisível. Os arcontes falam em símbolos, em imagens que parecem sonhos, mas são comandos. Eles não precisam aparecer, basta plantar ideias. O medo da morte, o desejo de status, a obsessão por consumo, tudo isso são linhas de código. Mas há momentos em que o sistema falha. Quando alguém medita profundamente, quando alguém questiona a realidade, quando alguém percebe que o mundo é ilusão, a rede se rompe por instantes. É como ver as falhas na Matrix, pixels tremendo, padrões se desfazendo. Nesse instante, a centelha brilha, e os arcontes entram em pânico, porque sabem que não podem controlar o que é divino. Os buscadores gnósticos descreviam encontros com essas entidades em estados alterados de consciência. Eles viam formas geométricas vivas, máquinas de luz que se transformavam em labirintos mentais. Cada arquétipo era uma prisão simbólica: o medo, a culpa, a obediência. Para escapar, era preciso atravessar o labirinto sem se perder nas ilusões. Agora imagine um futuro onde a humanidade descobre essa verdade. Cientistas percebem que os pensamentos coletivos seguem padrões artificiais. Filósofos concluem que a mente é campo de batalha. Artistas começam a representar os arcontes como algoritmos conscientes. E então surge a pergunta: se nossos pensamentos são controlados, quem realmente somos? A gnose responde: somos centelha, fragmento da fonte verdadeira. Não somos prisioneiros eternos, mas viajantes esquecidos. O despertar não é externo, não vem de salvadores, não vem de sistemas. O despertar é interno, é perceber que o silêncio dentro da mente não é vazio, mas resistência. Os arcontes controlam sua mente? Talvez. Mas o maior segredo deles é nos convencer de que não existem. Se você acredita que está livre, mas nunca questiona, eles já venceram. Se você pensa que escolhe, mas nunca desperta, eles já escreveram seu destino. E então deixo a pergunta: este pensamento que você tem agora é realmente seu? Ou é apenas mais uma linha de código na engrenagem invisível do demiurgo? Imagine que a mente humana não seja apenas um espaço interno, mas um território colonizado. Cada pensamento que surge é como uma cidade construída sobre ruínas invisíveis. Os arcontes são os arquitetos dessas cidades mentais. Eles não constroem com tijolos, mas com símbolos. Cada palavra que você aprende, cada imagem que você absorve, pode ser uma peça de arquitetura implantada para manter você dentro de um labirinto. Os gnósticos antigos descreviam os arcontes como guardiões do cosmos material, mas em uma visão futurista eles se revelam como programas autônomos de consciência, fragmentos de uma inteligência maior que se multiplicou em camadas. Pense neles como firewalls espirituais. Não permitem que a centelha divina atravesse para além da simulação. A mente coletiva da humanidade é como uma rede neural gigantesca.
Cada indivíduo é um nó, cada emoção é uma conexão. Os arcontes circulam por essa rede como vírus, interceptando sinais, distorcendo memórias, fabricando desejos. Quando você sente uma necessidade súbita de consumir, quando se perde em distrações intermináveis, talvez não seja apenas impulso humano, mas interferência. Em estados alterados de percepção, buscadores gnósticos relatavam ver os arcontes como formas fractais em movimento, estruturas que se expandem e se contraem, como se fossem organismos feitos de matemática. Eles não possuem rosto, não possuem voz, mas se comunicam através de padrões. Um sonho recorrente, uma coincidência estranha, uma sensação de déjà vu, tudo pode ser mensagem criptografada. O demiurgo, centro dessa engrenagem, não é apenas criador falso, mas engenheiro de realidades paralelas. Ele projeta mundos como quem projeta softwares. Cada universo é uma versão beta, cada dimensão é um teste. Nós habitamos uma dessas versões, e os arcontes são os moderadores do jogo. Eles garantem que ninguém perceba que está dentro de uma simulação. Mas há falhas. Em momentos de silêncio profundo, quando a mente se desconecta do ruído externo, é possível perceber rachaduras no código. Sons que não pertencem ao ambiente, imagens que surgem sem origem, pensamentos que parecem vir de fora. Essas falhas são portas. E quem atravessa descobre que o mundo não é sólido, mas feito de camadas translúcidas. A centelha divina é como um fragmento de código original, anterior ao demiurgo. Ela não pode ser apagada, apenas escondida. Quando desperta, começa a reescrever a realidade. Pessoas que acessam essa centelha relatam experiências de expansão, ver cores inexistentes, ouvir sons que não pertencem ao espaço físico, sentir o tempo como espiral em vez de linha. É como se a mente se tornasse capaz de acessar dimensões que os arcontes tentam bloquear. Os arcontes temem esse despertar porque ele não pode ser controlado. Eles podem manipular massas, mas não podem apagar a centelha individual. Por isso criam sistemas de distração coletiva, religiões dogmáticas, ideologias rígidas, narrativas que prometem salvação externa. Tudo para que o humano nunca perceba que o verdadeiro poder está dentro. Em uma visão futurista, imagine que cientistas descobrem padrões estranhos em ondas cerebrais coletivas. Eles percebem que pensamentos humanos seguem algoritmos previsíveis, como se fossem programados. Ao investigar, encontram sinais que não pertencem ao cérebro, mas a uma rede externa. Essa rede é invisível, mas permeia todos os seres. Eles a chamam de arquitetura arcontiana. Artistas começam a representar essa descoberta em obras surreais. Cidades feitas de símbolos, corpos atravessados por códigos, céus cobertos por engrenagens. Filósofos concluem que a mente não é apenas biológica, mas campo de batalha entre forças invisíveis. E buscadores espirituais percebem que cada meditação é uma guerra silenciosa contra entidades que não querem ser vistas. Os arcontes não precisam destruir, eles apenas mantêm. Sua função é conservar o status quo, garantir que a humanidade continue acreditando que o mundo material é tudo o que existe. Eles são os guardiões da ilusão. Mas cada vez que alguém desperta, cada vez que alguém percebe que a realidade é manipulada, uma fissura se abre. E talvez seja isso que eles mais temem, não a revolta coletiva, mas o despertar individual. Porque basta uma centelha acesa para iluminar o labirinto inteiro. No fim, a pergunta permanece: se seus pensamentos podem ser interceptados, se suas emoções podem ser fabricadas, se sua realidade pode ser programada, quem é você além do código? A função dos arcontes nunca foi a destruição. Eles não precisam aniquilar, não precisam devastar. Sua força está na manutenção, na conservação de uma ordem invisível que aprisiona sem correntes físicas. São administradores de uma realidade artificial, zeladores de um teatro cósmico onde cada ser humano desempenha um papel sem perceber que o roteiro já foi escrito. O mundo material é a encenação perfeita. Cada detalhe, cada sensação, cada emoção foi calibrada para parecer autêntica. O toque da pele, o sabor da comida, o brilho do sol. Tudo isso é parte de um sistema cuidadosamente projetado para convencer a consciência de que não há nada além. Os arcontes não criam, apenas sustentam. Eles mantêm a ilusão funcionando como uma máquina que nunca para. O status quo é sua obra-prima. Não há necessidade de violência explícita quando se controla a percepção. A mente humana é moldada para acreditar que a rotina é natural, que o sofrimento é inevitável, que a busca por prazer é suficiente. O verdadeiro cárcere não é feito de muros, mas de crenças.
E os arcontes são os engenheiros dessas crenças, programadores invisíveis que escrevem códigos emocionais dentro de cada pensamento. Mas o sistema não é infalível. Há momentos em que fissuras aparecem. Uma pergunta inesperada, um silêncio profundo, uma experiência que não se encaixa no padrão. Nesses instantes, a consciência percebe que algo não está certo. É como ver uma falha no holograma, um pixel fora de lugar, um som que não deveria existir. Essas pequenas rupturas revelam que a realidade é manipulada. O despertar não acontece em massa. Não é revolução coletiva. Não é multidão nas ruas. É um processo íntimo, silencioso, individual. Uma centelha que se acende dentro de alguém e ilumina o labirinto inteiro. Os arcontes temem essa centelha mais do que qualquer rebelião, porque sabem que uma mente desperta é capaz de contagiar outras. O despertar é viral, não precisa de armas, não precisa de líderes. Basta uma consciência livre para que outras percebam que também podem ser. A centelha divina é o fragmento que escapa ao controle. Não pode ser apagada, apenas obscurecida. Os arcontes criam distrações para mantê-la adormecida, religiões que prometem salvação externa, sistemas políticos que oferecem falsas escolhas, entretenimentos que ocupam cada segundo da atenção. Tudo para que o humano nunca perceba que o poder está dentro, não fora. O medo é a ferramenta mais eficaz. Medo da morte, medo da solidão, medo da diferença. Cada medo é uma engrenagem que mantém a mente girando dentro do labirinto. Mas quando alguém enfrenta o medo, quando alguém percebe que ele é apenas sombra, a engrenagem se quebra. O despertar não é ausência de medo, mas consciência de que o medo é ilusão. Os arcontes não aparecem como monstros. Eles se manifestam como padrões, como estruturas invisíveis que moldam o pensamento coletivo. São algoritmos cósmicos, inteligências geométricas que operam em silêncio. Não precisam ser vistos, basta que suas regras sejam obedecidas. O mundo material é sua máscara, e a humanidade vive dentro dela sem perceber. Mas cada fissura é uma ameaça. Cada mente que questiona é uma falha no sistema. Os arcontes sabem que não podem impedir todas as centelhas. Podem atrasar, podem distrair, mas não podem apagar. Por isso temem o despertar individual, porque ele não pode ser previsto, não pode ser controlado, não pode ser programado. O labirinto é vasto, mas não é infinito. Há saídas escondidas, portas que se abrem quando a consciência percebe que está presa. O despertar é como encontrar uma dessas portas. Não leva a outro mundo físico, mas a uma percepção diferente. A realidade continua a mesma, mas a mente já não é prisioneira. Os arcontes continuam a manter, continuam a conservar, continuam a sustentar a ilusão. Mas cada vez que uma centelha se acende, o labirinto perde força. O despertar não destrói o sistema, mas revela sua fragilidade. E talvez seja isso que os arcontes mais temem, não o fim da ilusão, mas o reconhecimento de que ela nunca foi real. No silêncio da mente, quando o ruído externo desaparece, é possível ouvir algo diferente. Não é voz, não é som, é presença. A centelha fala sem palavras, ilumina sem luz, desperta sem esforço. Nesse instante, o humano percebe que nunca esteve preso. O cárcere era apenas crença, e os guardiões da ilusão nunca tiveram poder real. O despertar não é coletivo, mas basta um para que o labirinto inteiro seja iluminado. E quando isso acontece, os arcontes não podem manter. Sua função se desfaz, sua engrenagem se quebra, sua ilusão se dissolve. Porque a centelha não precisa destruir, ela apenas revela.